Queridos, se eu perguntasse para você se você acredita em Deus, eu tenho certeza que você diria com certeza que acredita. E se eu fizesse essa mesma pergunta para a maioria das pessoas do mundo, com exceção de um pequeno grupo que é conhecido como ateus, que eles negam a existência, seja filosófica, seja espiritual, ou seja ideológica de Deus, né? As demais pessoas diriam que acreditam em Deus. Só que se você perguntar para uma grande parte da cristandade atual do século XXI, muitos deles já descreem da ideia do diabo, como revelam as Escrituras. E por isso que nós vemos tantas pessoas fracas, tantas pessoas dormindo no sentido espiritual e tantas pessoas derrotadas no sentido espiritual. Porque, segundo a palavra de Deus, elas ignoram os seus ardis ou as suas armadilhas. Então, antes de eu falar qualquer coisa aqui do que foi lido, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo existe na mesma proporção que Deus existe. Ele é um anjo que foi criado por Deus, a Bíblia chama ele de querubim ungido, mas um dia ele tentou se levantar contra Deus e tomar o lugar de Deus. E por causa disso ele foi precipitado do céu para a terra. E desde então, a Bíblia fala que ele trabalha diuturnamente para destruir o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós entendemos que o diabo é real, que ele é um ser pensante, inteligente, forte, astuto, nós passamos a não ignorar as suas armadilhas. Então o que Paulo coloca aqui? É colocado na palavra de Deus aqui, lá em Mateus, no texto aqui que nós temos, e em 1 Pedro, que o seu nome ele é chamado de diabo. E a palavra diabo significa caluniador ou acusador. Então ele faz isso muito bem, ele está o tempo todo tentando caluniar aqueles que servem a Deus e os acusar quando esses erram. E assim ele tenta quebrar a comunhão das pessoas com Deus. E o propósito dele é destruir a comunhão de qualquer ser humano com Deus. Isso através dos seus atos de maldade. Ou ele usa alguém contra você, ou ele tenta entrar no seu coração para usar você contra outra pessoa. E ninguém está livre disso. Até o próprio apóstolo Pedro, que estava do lado de Jesus, um dia foi repreendido pelo Senhor, porque nos lábios dele, na fala dele, Jesus percebeu a ação maligna. Então nós precisamos ter noção que nós estamos numa guerra espiritual, mas ao mesmo tempo entender que nós temos um inimigo. E esse inimigo ele não é fraco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele tem algumas astúcias. E aqui o comentarista, o pastor Douglas Batista, colocou muito bem. Ele tenta confundir a mentira com a verdade. Como ele fez lá no Jardim do Éden, colocando em dúvida as palavras de Deus para Eva, quando ele começou a questioná-la sobre as ordens de Deus para não comer do fruto da árvore proibida, está lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Ele tenta deturpar as Escrituras, como ele fez com o próprio Cristo, lá no Monte da Tentação, lá no deserto. Ele tentou, Jesus usando a própria palavra de Deus, ele tentou torcer as Escrituras, mas Jesus, como um conhecedor da palavra de Deus, venceu ele. Primeiro ele viu que Jesus estava com fome, ele disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se Jesus obedecesse ele, Jesus estaria desobedecendo ao Pai. Depois ele levou Jesus até o pináculo do templo e mandou Jesus pular lá de cima, porque nas Escrituras, ele citou a Bíblia, está escrito que o Senhor daria ordem aos anjos ao seu respeito. Ou seja, ele estava deturpando as Escrituras, mas Jesus, como conhecedor da Bíblia, também disse. Primeiro ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usou um texto sagrado também. Depois ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso também está escrito. Aí o diabo, não contente, mostrou para ele todos os reinos deste mundo. E prometeu dar tudo para ele se Jesus o adorasse. Bastava uma ajoelhadinha, bastava dar uma baixadinha, bastava dar ali uma encurvada perante ele e tudo seria de Cristo. Sabe o que Jesus falou? Ali ele estava sendo tentado como homem. Jesus falou: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo usou 3 textos bíblicos contra Jesus e Jesus usou mais 3 textos bíblicos contra ele. Então o inimigo, primeiro, ele tenta confundir a mentira com a verdade, depois ele tenta deturpar as Escrituras, depois ele tenta dissimular e induzir a dissimulação, ou seja, levar as pessoas ao engano. Quarto, ele tenta trazer falsos sinais, né? Milagres
Eu não vou dizer que Deus não opera milagres, Deus não mudou. Ainda hoje Ele pode curar, Ele pode operar maravilhas, Ele pode operar milagres. Mas muitas vezes o inimigo também faz isso para confundir a mente do ser humano. Quinto lugar, ele faz acusações. Sexto lugar, ele semeia incredulidade. Infelizmente, o que nós temos de crentes incrédulos no século 21 é uma grandeza. Existe uma linhagem de pessoas na igreja que estão com a Bíblia na mão, que vê os milagres que Jesus fez, vê tudo aquilo que Jesus ensinou, mas não consegue acreditar naquilo que está escrito. Por quê? O seu coração está se endurecendo. Porque a palavra de Deus é assim, ela vem na sua direção. Quando você não deixa ela quebrantar o teu coração, ela acaba endurecendo o seu coração por causa da desobediência. Toda vez que você obedece, seu coração se quebranta. Toda vez que você desobedece a palavra de Deus, seu coração se endurece. Até chegar a um ponto que não tem espaço mais para Deus. E em sétimo lugar, ele promove ideologias anticristãs. Toda ideologia que não tem amparo nas escrituras sagradas, mas que tentam tirar o homem do propósito de Deus, ela é maligna. O seu nascedouro não foi no coração do homem, foi no coração do diabo. O diabo só usou a maldade do coração do homem para criar aquela ideologia anticristã. Então, aqui nós vimos também que existe um